E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Rafael Nolli e estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia. O assunto de hoje, Chile. Vamos lá. Interessante, para que a nossa aula fique bem clara, bem simples, eu gostaria de ir comparando alguns aspectos físicos do Chile com o Brasil. Obviamente, nem era necessário dizer isso, mas obviamente que essa comparação não é mostrar qual é melhor do que o outro, é uma comparação para facilitar, deixar mais clara as diferenças, mostrar de forma mais objetiva como o Chile é, tendo como referência o Brasil. Então vejam, o Chile, a capital é Santiago. Nós todos já sabemos bem disso, nossa capital é Brasília. O Chile apresenta 16 regiões, é dividido em 16 regiões. O Brasil em 5 regiões apenas. Nesse ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o mapa de cima aqui, onde nós podemos ver o Brasil e o Chile destacado de verde. Nesse mapa, a gente não consegue perceber uma questão interessantíssima. O Chile tem 6.435 quilômetros de faixa litorânea. É uma faixa litorânea entre as maiores do mundo. O Brasil, por sua vez, tem quase a mesma dimensão de faixa litorânea. O litoral brasileiro apresenta exatamente 7.367 quilômetros. Então vejam que interessante. Em relação à área, o Chile tem 756 mil quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Ainda que haja essa diferença monstruosa na sua área por quilômetros quadrados, nós vamos ter quase que a mesma dimensão litorânea. Outro fator que chama a atenção em relação ao nosso tamanho. De uma ponta a outra, do norte ao sul, o Chile tem basicamente quase o mesmo tamanho que o Brasil também tem de uma ponta a outra. De norte a sul, o Brasil tem 4.394 quilômetros quadrados. É basicamente o que o Chile também tem de norte a sul. Porém, o Brasil tem de leste a oeste mais de 4.000 quilômetros quadrados, quando o Chile tem 180 quilômetros quadrados de uma ponta a outra. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que o Chile é um país alongado de norte a sul, porém bastante estreito, tendo apenas 180 quilômetros entre a sua fronteira com a Argentina até o Oceano Pacífico. Já o Brasil é um país de dimensão continental, que apresenta da ponta do Seixas até a nascente do rio Moa, observem no mapa, 4.394 quilômetros quadrados. Então, essa comparação pode nos mostrar as diferenças de tamanho do Chile. E também, obviamente, pode nos mostrar como é fisicamente esse país. O mapa que nos ajuda a compreender isso melhor. Outro fator que está aqui no nosso resumo que eu chamo a atenção é a questão religiosa. O Chile é um país de maioria católica, com 67% da população. O Brasil, por sua vez, também é um país de maioria católica, tendo, nesse caso, 87% da sua população professando, sendo católicos. Gostaria de chamar a atenção de vocês para mais um fator interessante. Vocês viram no slide anterior que em 2016 o Chile estava com 17 milhões de habitantes. Em 2018, o Chile chegou a 18 milhões de habitantes. O Brasil, no mesmo período, em 2018, chegou a mais de 200 milhões de habitantes. Então, naquele momento em que o Chile começa a se aproximar dos 20 milhões de habitantes, o Brasil começa a se aproximar dos 210 milhões. Então, em relação à população total, a diferença entre os dois países é brutal. Outra questão interessante para chamar a atenção de vocês. O Brasil não faz fronteira com o Chile. O Chile tem as suas fronteiras, então, com a Argentina, com a Bolívia e com o Peru. Notem, observando o mapa, por gentileza, a imensa fronteira do Chile com a Argentina.
Nós estamos falando, nesse caso, de uma das maiores fronteiras do mundo, 5.150 quilômetros. Dois fatores também que diferenciam muito o Chile do Brasil. O Chile apresenta o mais árido deserto do mundo. O deserto do Atacama é considerado o mais seco do planeta Terra. Nós não temos no território brasileiro nenhum deserto. O que nós temos mais aproximado disso é um semiárido no interior do Nordeste. O Chile também apresenta uma imensa área muito fria lá na Patagônia chilena, coisa que também nós não possuímos. Em relação aos rios, nós sabemos, é fácil de intuir que como o país é muito estreito, os seus rios também são rios muito curtos. Esse mapa ao lado nos dá uma dimensão do quão pequenos são esses rios. Nós estamos falando em cursos que nascem no alto da cordilheira, ou seja, são rios que se alimentam da água do degelo da montanha e que correm para o Oceano Pacífico. Os rios brasileiros nascem aqui no interior do Brasil e correm para o Oceano Atlântico. Diferença significativa. Nós temos uma rede hidrográfica de rios extensos com sua vertente para o Oceano Atlântico. O Chile tem os seus rios nascendo no alto da Cordilheira dos Andes, com a sua vertente voltada para o Pacífico. Aqui nós temos muitos rios com mais de 1.000 quilômetros de extensão. Nós temos o Amazonas, que tem mais de 5.000 quilômetros de extensão. O Chile, em geral, seus maiores rios estão com uma dimensão inferior aos 500 quilômetros. Nós estamos falando de rios que têm, em média, 300 quilômetros de extensão. Nossos rios são alimentados por água da chuva. São rios de um regime diferente dos rios chilenos, que se alimentam de água congelada, como eu já disse, regime nival. Uma questão para finalizar a nossa análise é a questão do relevo chileno. O Chile apresenta alguns pontos do seu território, na Cordilheira dos Andes, próximo aos 7.000 metros de altura. Os pontos mais altos do Brasil estão próximos aos 3.000 metros de altura. Então, é uma diferença absurdamente significativa. Outro fator também no relevo que se destaca muito do Chile é a quantidade de vulcões. 2.900 vulcões, mais ou menos, o país apresenta. Sendo um desses vulcões, o Ojos del Salado, com quase 7.000 metros de altura. Um dos tetos do mundo, um dos pontos mais altos do planeta Terra. Nós aqui no nosso país, como nós vimos lá no início, não temos nada que minimamente se aproxime a isso. Enfim, é uma análise rápida, simples, com foco no ensino fundamental, mas também serve como base para estudos variados para todas as idades, isso não resta dúvida. Fico feliz que vocês tenham ficado até aqui comigo, espero que tenham gostado. Deixe um joinha aí para dar uma força no canal. Obrigado e até a próxima, galera. Tchau.